Salve, salve, rapaziada! Vamos falar de hipertrofia? Bom, sou o professor Thiago Mata e eu lido com isso e vamos abordar esse assunto pelo um viés, pelo um olhar da biomecânica. Bom, a hipertrofia, muitas das vezes, ela é o alvo, na verdade é o objetivo de muita gente que faz treinamento de força, que faz a musculação, né? Ou seja, o cara entra na academia para ficar mais musculoso. Mas de onde vem isso? Como é que a gente consegue explicar isso? Como é que a gente poderia medir isso? Então, assim, esses detalhes são extremamente importantes quando a gente vai abordar esse assunto. Você, como profissional de educação física ou como um entusiasta da musculação que tem como foco principal a hipertrofia, é importante que você entenda como é que essa hipertrofia acontece. E, obviamente, como eu sou professor e sou pesquisador de biomecânica e trabalho e faço pesquisa especificamente com biomecânica muscular, é que eu vou falar desse assunto pelo olhar da biomecânica. Então, assim, de antemão, a gente pensa assim, hipertrofia. Hipertrofia é o ganho de massa muscular. Tá bom. Mas como é que é a ciência e como é que é a literatura científica, como é que a biomecânica observa esse aspecto, esse fenômeno? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Eu só vou colocar aqui para ponteiro para laser. Então, assim, eu sou um cara que eu estudo muito. Não é à toa que hoje eu estou onde eu estou, que eu consegui chegar onde eu cheguei, porque eu estudei e eu adoro estudar. Principalmente, atualmente, eu estudo o que eu gosto, né? Tanto que eu estou aqui tentando indicar o caminho para muita gente que trabalha com musculação, com profissional de educação física, com fisioterapeutas e com entusiastas desse aspecto da musculação. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que normalmente a gente pensa nisso, é o seguinte: esse artigo aqui do Neumeier e Willoughby, publicado numa das revistas mais respeitadas da nossa área, do treinamento de força. Esse artigo foi publicado em 2018, alguns anos atrás. Estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2025. E nesse estudo, ele faz uma revisão, é um estudo de revisão, né? E nesse estudo de revisão, ele começa, a primeira frase dele, fala o seguinte: a hipertrofia musculoesquelética. Já tem vídeo sobre tipos de músculo. Eu vou colocar aqui o link na descrição desse vídeo. A hipertrofia musculoesquelética é normalmente expressada com o aumento da área de seção transversa. E aí você para pensar, o que é a área de seção transversa? Em outro vídeo eu já falei o que é isso, mas agora eu vou mostrar para vocês, vou relembrar para vocês, caso você não veja não tenha visto esse vídeo. Se não viu, segue lá a playlist lá de músculo, que vai ter informações interessantes, você pode maratonar lá, são vídeos curtos, tá? Vale a pena. Então, assim, quando a gente pensa em variáveis da arquitetura muscular, uma delas, que é essa que foi descrita, foi falada no artigo, que é a área de seção transversa anatômica, que é, para o estudo, a variável da arquitetura muscular que expressa a hipertrofia. Mas olha só, a hipertrofia ela pode ser expressa de diversos fatores, diversas formas. Tá? Só para lembrar as variáveis da arquitetura do músculo, por exemplo, a gente tem essa aqui, que é a área de seção transversa anatômica, que é um corte anatômico no músculo. No caso aqui é um músculo que a gente chama de músculo penado, né? Você vê que são os músculos, as fibras estão alinhadas em paralelo aqui. Um tendão está aqui, o outro tendão está do outro lado. Aqui do outro lado. E esse tendão, um tendão de cada lado, e essas fibras alinhadas diagonalmente caracterizam por um músculo que a gente chama de músculo penado. Existe uma outra variável da arquitetura do músculo, que é que a gente chama de a área de seção transversa fisiológica, que para músculo penado é diferente da área de seção transversa anatômica, né? Porque fisiológica eu pego o músculo e corto transversalmente ele. A fisiológica eu corto as fibras dele, né? Então tem um somatório de todas as áreas de cada fibra dele.
Para o músculo fusiforme, seriam todas as fibras alinhadas horizontalmente, esse tipo de, essa variável, a seção transversa anatômica e fisiológica são iguais, que as fibras vão estar assim, então eu cortando aqui o músculo ou as fibras vai dar no mesmo, tá? Então essa é uma segunda variável. A terceira variável que a gente chama de ângulo de penação, que é o ângulo de inserção da fibra ou do fascículo na aponeurose profunda ou no tendão do músculo, tá? Ou na aponeurose, dependendo do músculo. Em geral, é a aponeurose profunda. Outra variável que a gente tem é o comprimento do fascículo, né? Ou seja, desde a origem até a inserção daquele fascículo ou da fibra muscular. Essa é uma outra variável da arquitetura do músculo. Outra que tem, que a gente vê muito, é a espessura desse músculo. Então a gente pega lá a parte mais superficial, a parte mais profunda desse músculo, vê essa distância, a espessura do músculo. Ou a gente também vê uma outra área, que é uma área longitudinal, que a gente chama de área de seção longitudinal, não é transversa. E ainda a gente tem uma outra variável, a área de seção transversa anatômica, a fisiológica e a longitudinal. Elas são variáveis que são medidas em duas dimensões, área de duas dimensões, né? Milímetros ao quadrado, centímetro quadrado. Só que tem uma terceira que a gente chama de volume do músculo, que é uma variável em três dimensões. Então eu pego comprimento, distância e altura, já me mostra três dimensões. E essa variável de volume, que é a principal variável para a gente medir uma hipertrofia. O grande problema é como é que a gente faz isso. Tá? Então, só daí, essa quantidade de variável da arquitetura do músculo que a gente tem, apresentada aqui nesse slide, a gente já começa a ver que não é apenas a área de seção transversa do músculo, para a gente ganhar massa. Eu já comentei no vídeo passado, mas eu vou comentar novamente agora. Se a gente pega um músculo, só para a gente lembrar como é que funciona o músculo. O músculo, ele tem lá os sarcômeros alinhados em paralelo em série, vão formar miofibrilas, fibras musculares. As fibras musculares vão formar fascículos, os fascículos vão formar os músculos, o músculo vai desembocar num tendão que vai ser inserido no osso. Tá bom? Quando a gente pega especificamente lá para uma fibra muscular, ou um fascículo, por exemplo, ele vai ter a sua espessura, né? Ele vai ter o seu comprimento, esse Lzinho, ele vai ter o ângulo de penação, que é esse ângulo alfa aqui, e vai ter a área dele, que está aqui marcada em A. Tudo bem. Faço um treinamento, o cara fez a musculação durante 6, 8 semanas, deu uma alterada na arquitetura do músculo, o cara ficou mais musculoso. Mas quando a gente olha especificamente para esse fascículo, a gente vai observar que teve um aumento da área desse fascículo, pode ter um aumento do ângulo de penação, pode ter aumento ou não do comprimento do fascículo e pode ter aumento da espessura desse músculo. Só daí a gente já começa a fazer uma observação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E aqui que eu vou mostrar para você que a gente tem uma coisa para pensar fora dessa caixinha, que é o cara hipertrofiou. E na biomecânica muscular, a gente chama isso de hipertrofia, ela pode ser em dois sentidos. Ela pode ser uma hipertrofia que a gente chama de transversal. E a hipertrofia transversal, Thiago? É quando a gente aumenta essas variáveis aqui, que já estão apresentadas. É o aumento principalmente, se você aumenta o calibre de cada fibra muscular, o somatório de todas essas fibras musculares mais calibrosas, a gente vai poder avaliar via área de seção transversa fisiológica. Se a fibra muscular está mais calibrosa porque teve adição de sarcômeros em paralelo, adicionei sarcômeros um do lado do outro, um acima do outro, fez com que tivesse uma área maior para esse sarcômero. Perdão, para esse fascículo. Para essa fibra, para esse fascículo. Com isso, para que a fibra muscular se reorganize, todas as fibras musculares se reorganizem dentro daquele músculo, ela faz
para ter uma hipertrofia transversal, ela faz um aumento desse ângulo de penação. Então, pessoas hipertrofiadas têm ângulo de penação maior, pessoas hipertrofiadas têm adição transversa fisiológica maior. Como consequência desse ângulo de penação maior, por causa da adição transversa fisiológica maior, a gente consegue observar em músculos penados aumento de fusiformes também, principalmente fusiformes, aumento da espessura e aumento da área. Então, assim, aquela introdução daquele artigo não estava errado, mas estava superficial. Porque sim, a área de seção transversa anatômica, ela pode aumentar, mas ela aumenta porque a fisiológica aumenta. Tá certo? Só que, assim, esse crescimento transversal, lado a lado, ele também pode ter essa hipertrofia, também pode ter um outro tipo de hipertrofia, que a gente chama de hipertrofia longitudinal. As variáveis que aumentam são o comprimento do fascículo, e aí tem teorias por trás, hoje em dia já tem evidências muito robustas tem uma evidência muito boa sobre isso, mostrando que esse comprimento do fascículo aumenta porque a gente teve sarcomerogênese com adição de sarcômeros em série, ou seja, um atrás do outro. E com isso, esse sarcômero cresceu, esse fascículo cresceu, a fibra cresceu e o fascículo cresceu. Era mais fácil observar essa adição de esse aumento do comprimento do fascículo. Hoje em dia a gente sabe que esse aumento do comprimento do fascículo foi confirmado pela adição de sarcômeros em série, ou seja, aumentou a quantidade de sarcômeros. E o que esse tipo de hipertrofia acarreta? Por aumentar a quantidade de sarcômeros no músculo, vai aumentar o comprimento do fascículo, que vai gerar aumento na adição transversa anatômica do músculo, possivelmente também aumento na espessura do músculo. E hoje em dia a gente já tem estudos avaliando a área de seção longitudinal, ou seja, o músculo pode crescer em dois sentidos, transversal e longitudinal. Ele cresce tanto num quanto no outro, o volume cresce tanto num quanto no outro. O volume do músculo inteiro em 3 dimensões. Só que uma das coisas que a gente tem que começar a pensar é que, se vocês observarem um músculo como esse, assim, esse é um modelo, não é um músculo real, você começa a reparar que a área de seção transversa, por exemplo, ela pode mudar de acordo com o local onde é avaliada. Você pode saber, aqui, por exemplo, a adição transversa anatômica ela é maior, ela é menor próximo aos tendões e maior no ventre. Mas nem todo músculo é assim. Ou seja, não, dependendo de onde eu estou avaliando esse músculo, ele pode crescer mais ou pode crescer menos. É um outro papo, um outro momento. Mas a gente pode conversar sobre isso. E aí a gente vai entrar no ideal da hipertrofia. A hipertrofia, por exemplo, num músculo fusiforme, como o bíceps braquial, que é esse aqui, o superficial, ela ocorre com a adição de sarcômeros em série, em paralelo. Ou pode ser em série também. Em paralelo aqui, gerando um maior aumento da área de seção transversa. Quanto maior a área, mais músculo tem, mais força o indivíduo consegue fazer, mais carga ele consegue levantar. Então, essa relação da hipertrofia, do aumento da quantidade de tecido contrátil, faz com que a gente consiga produzir mais força, levantar mais peso. Isso é natural. Associado a isso a uma neuroadaptação ao exercício, que também é um outro papo, a gente consegue levantar mais carga em certos momentos, em outros momentos não. A ideia é a seguinte, bom, tudo bem, como é que a gente pode potencializar essa hipertrofia? A gente pode direcionar essa hipertrofia em diferentes exercícios, diferentes formas. Eu vou aproveitar agora para pedir para você se inscrever no canal, para você dar o like nesse vídeo, já que se você achou essa informação valiosa, e porque mais para frente eu vou incluir outras coisas. E assim, já vou deixar algumas perguntas para a gente começar a pensar e refletir, e você fica à vontade para colocar as suas respostas, os seus comentários aqui embaixo. Fique à vontade. Então, uma das coisas que a gente tem como pensar é como é que eu posso hipertrofiar esse músculo de forma diferente? Né? Existe essa possibilidade? Eu consigo, de acordo com o tipo de exercício, o tipo de treinamento, alguma intervenção biomecânica, algum modelo de treinamento, eu consigo hipertrofiar mais de um jeito ou de outro jeito? E uma outra pergunta que a gente vê muito, toda vez que a gente faz o treinamento de força, faz a musculação, a gente sai inchado, né? Sai aquele pump inchado.
E isso a gente chama de efeito agudo do treinamento. E outra pergunta é, será que esses efeitos agudos refletem no treinamento de força, no efeito crônico? Ou seja, eu fiz o treinamento, saí da academia inchado. Será que eu, por ter feito aquele tipo de exercício, eu inchei imediatamente após aquele treinamento, durante aquele exercício? Será que isso eu consigo refletir a longo prazo, depois de 10 semanas, 2 meses, 3 meses treinando? Bom, gente, mais uma vez, queria te convidar para conhecer esse canal, já que você não conhece. Fica à vontade, compartilhe com quem você acha que vale a pena e fica à vontade para comentar o que você quiser aqui. Forte abraço, a gente vê no próximo vídeo.